Atenção, alunos, hoje o professor Lucas não veio, sou eu quem darei a aula. KKKK, pegadinha, vem pra cá, professor. Achou que ia ser a mulher do Google que ia dar aula? Errou! Eu sou eu mesmo, voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Hoje nossa aulinha vai ser uma aula de colocação pronominal. Professor, tem que fazer esse barulho com a boca para ir bem no vestibular? Tem. Colocação pronominal. Se não fizer esse barulho, vai errar. Então, gente, essa aula é uma aula que eu já havia comentado em outras aulas, quando lá no começo do ano eu coloquei um quadrinho do ex-presidente da República, Jânio Quadros, um ensandecido, que disse que era professor de gramática e disse aquela célebre frase, filo porque quilo. E eu falei que essa frase estava errada, porque o correto seria filo porque o quis. E eu falei que na aula de colocação pronominal, vocês iriam entender de fato por que deveria ser filo porque o quis. E aí, é hoje que então a gente vai falar de colocação pronominal. E o que é colocação pronominal, meus pupilos? Colocação pronominal, o nome sugere para nós. É onde você vai colocar o pronome. E o pronome, geralmente, ele está relacionado com a questão de regência verbal. Então, o verbo, que vai ser o meu elo de análise, vai ser com relação ao verbo que eu vou classificar a minha colocação pronominal em próclise, mesóclise e ênclise. São os três elos, os três fatores de classificação dentro desse contexto da colocação pronominal. Professor, não entendi nada. Você disse em outra língua, provavelmente em grego. Vou repetir. Colocação pronominal, para a gente entender colocação pronominal, a gente tem que dar uma relembradinha, um remember, naquela tabelinha dos pronomes oblíquos do caso átono. Quais são referentes à flexão no singular? De primeira pessoa é o me, segundo te, terceiro se, o, a, lhe. Ok? E no plural, primeira pessoa do plural, nos, segunda pessoa, vos, terceira pessoa, se, os, as, lhes. São esses pronomes que vão estar colocados dentro da minha construção oracional em diferentes posições. E essas posições que vão ser as responsáveis pela classificação daqueles três nomes que eu citei há pouco, em próclise, mesóclise e ênclise, ok? Quando eu falo de próclise, vamos analisar a palavra. Vamos analisar. Professor, você está puxando o R hoje, é bom fazer isso? É bom. Quando eu falo de próclise, pró significa antes. Clise, essa terminação clise, que vai ser comum tanto a próclise, quanto a mesóclise, quanto a ênclise, está se relacionando à colocação pronominal. Então, pró-clise. Clise é colocação pronominal. Pró antes, ou seja, o pronome vem antes do verbo. Ok? Mesóclise, meso, de meio. Clise, o pronome. Então, o pronome vem no meio do verbo. Como assim? A gente vai ver. Ênclise vem depois do verbo. Em, de depois. Ok? Olha aqui. Não me faça perder sua confiança. O me está antes do verbo. Então, é um caso de próclise. Meu nome dir-lhes-ei a seu tempo. Olha que cheiro de mofo, gente. Por que cheiro de mofo? Porque isso aqui é antigo. Usar mesóclise, gente, na redação é chique. Para mim é. Só que meus professores sempre falavam cheiro de mofo. Porque é antigo, é uma coisa bem antiga. Um vocabulário bem arcaico. Então, quando ele está no meio do verbo, você está vendo? Ó, o verbo está no futuro. E aí você tem uma mesóclise no meio dele. Esse pronome oblíquo átono está no meio do verbo, tá? Mesóclise. E ênclise suporta-se, veio depois do verbo, então é ênclise. Ok? E aí a gente vai analisar os fatores que vão dizer respeito a quando eu vou usar próclise, quando eu vou usar mesóclise, quando eu vou usar ênclise. Qual é a regra geral, professor? A regra geral é a ênclise é a posição natural do pronome. Sempre você vai usar a ênclise. Mas, então por que existe próclise e mesóclise? Você só vai usar próclise e mesóclise quando tem dois fatores específicos. Ai, professor. Então vamos recapitular. Você sempre vai querer usar a ênclise, mas você não vai usar a ênclise em duas situações, em dois casos. Quais são esses casos? Primeiro caso, quando você tem verbo no futuro,
seja futuro do presente ou futuro do pretérito, aí você vai usar mesóclise, ou quando você tem os fatores da próclise envolvidos. Estou generalizando porque a gente vai falar quais são esses fatores. Então, esses são os únicos 2 casos em que você vai deixar de usar ênclise e vai partir para mesóclise ou próclise. Ok? A gente vai começar falando desses fatores, então, da próclise. Tradicionalmente, você vai usar a ênclise. Só que existem os fatores, chamados os fatores da próclise, que são fatores específicos que vão fazer assim, esse pronome não tem que estar depois do verbo, ele tem que estar antes. O que vai determinar com que ele esteja antes? Há 3 fatores que vão justificar, que vão explicar a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Quais são esses 3 fatores? Palavrinhas atrativas, orações interrogativas, ou seja, que trazem perguntas, orações exclamativas ou orações optativas. E o terceiro fator, quando você tem um infinitivo que está flexionado ou gerúndio, que antes deles vem preposição. Seria a ideia de infinitivo flexionado ou gerúndio precedido de preposição. A gente vai analisar isso com calma. Esses são os 3 fatores que justificam o uso de uma próclise, ok? Ou seja, que justifica que aquele pronome oblíquo átono venha antes do verbo, ok? Primeiro fator, palavras atrativas. O que são palavras atrativas? São palavras que atraem, e atraem como se fosse um imã. Palavras atrativas é uma palavrinha que funciona como um imã, que atrai aquele pronome. O imã puxa um determinado metal que tem uma condutibilidade eletromagnética perto. Então, a palavra atrativa é esse imã que vai puxar o pronome oblíquo átono para pertinho dela. Quais são as palavras atrativas? Uma palavra negativa é uma palavra atrativa. E quando eu falo para palavra negativa, geralmente eu estou falando de um adjunto adverbial de negação. Nunca se esqueça de mim. Esse se, ele tem que vir antes do verbo esquecer, não nunca esqueça-se de mim. É nunca se esqueça. O nunca é uma palavra negativa. Palavra negativa é uma palavra atrativa. Então ele puxa o pronome para pertinho dela. Puxa o pronome para antes do verbo. Então aqui eu tenho um caso de próclise, ok? Não me fale sobre esse assunto. O não é uma palavra atrativa, que puxa o me para antes do verbo. Para ficar pertinho, ele quer que fique pertinho. Palavras negativas, ou melhor, palavras atrativas de maneira geral, são palavras que querem que aquele pronome átono fique pertinho deles, ok? Conjunção subordinativa é uma outra palavra atrativa. Embora é uma conjunção subordinativa de concessão, lá das orações adverbiais. O embora puxa o para pertinho, antes do verbo, ok? Embora tá puxando, não é embora faça o, é embora o faça, porque o embora puxa. Cumpriremos o acordo se nos agradar. Esse se puxa o pronome oblíquo átono para pertinho dele. Puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Ok? Por isso eu tenho um fator de próclise. Ok? O senhor tem que falar assim? Próclise. Tem. Pronome relativo, indefinido e demonstrativo. São palavras atrativas. Esta é a faculdade onde me formei. Olha esse pronome demonstrativo aqui. Está puxando o me para pertinho dele, antes do verbo, próclise. Poucos nos emocionaram com seus relatos. Poucos é um pronome indefinido. Está puxando nos para antes do verbo, quer ficar pertinho. Isso me deixou muito abalado. É um pronome demonstrativo isso. Puxa o pronome oblíquo átono me para pertinho, para antes do verbo. Então, as palavras atrativas são os principais elementos que vão justificar a próclise. Lembra que nós comentamos que tem 3 fatores que justificam a próclise. Palavras atrativas, as orações interrogativas, exclamativas ou optativas, o infinitivo flexionado ou gerúndio precedido de preposição. O que mais aparece? Palavras atrativas. Ok? Segundo fator de próclise. Orações interrogativas, exclamativas ou optativas. O que são orações optativas? São orações que expressam desejo. Ok? Quem te convidou para sair? Perceba que esse T ele aparece antes do verbo, porque eu tenho uma oração interrogativa. E o que me expressa a interrogação? 2 elementos. O quem, que é um pronome interrogativo, e o ponto de exclamação. Aqui, eu estou classificando essa oração dentro da segunda análise, dentro do segundo fator, mas por causa desse pronome aqui.
pronome, não, desculpa, dessa pontuação, desse ponto de interrogação. Só que aqui, o quem é um pronome interrogativo. E pronome já puxa por excelência o T. Então aqui você tem dois fatores que puxam o T para antes do verbo. Tanto esse quem, quanto esse ponto de interrogação. Ok? Por que maltrataram? Olha aqui, eu tenho um que. Esse que, na verdade, é o porquê, só que é um porquê separado porque está no início de frase se tratando de uma pergunta, está puxando antes do verbo. Ok? Como te admiro. Olha que oração exclamativa. Então, antes do verbo. Quando me custa dizer a verdade. O quando está puxando para perto e é uma oração exclamativa. Deus o ilumine. Olha que oração exclamativa. Tá? Tem que vir antes do verbo. Bons ventos o levem. Oração exclamativa antes do verbo. Ok? É dentro desse contexto que a gente entra naquela discussão do feio, do chulo ou do bonito. Você namoraria alguém que fala amo-te? Ou você prefere falar te amo? O que tá certo, hein? Vamos ver já já? Terceiro caso que nós falamos de próclise é com relação ao infinitivo flexionado ou gerúndio precedido de preposição. Como assim, professor? Próclise vem antes do verbo. Se tratando, antes do verbo. Só que você tem tratando, é um verbo que está no gerúndio. E antes dele vem uma preposição. É isso que está querendo dizer, ó, gerúndio precedido de preposição. Em se tratando. O em é uma preposição. Vem antes do verbo. Só que esse em puxa o se para pertinho dele. Ok? Então, quando eu tenho expressões como em se tratando, em se pensando, o pronome oblíquo átero, ele fica entre a preposição e o verbo flexionado no gerúndio. Ok? Só que pode ser no infinitivo flexionado também. Ó. Vocês serão castigados por me faltarem com respeito. Esse por é uma preposição, faltarem ao verbo conjugado no infinitivo, flexionado no infinitivo pessoal. Esse me, ele é um caso de próclise porque ele está antes do verbo, ok? Esse infinitivo flexionado, ele está precedido por essa preposição, ok? Então é o terceiro fator que justifica o porquê de você usar uma próclise. Testes vocacionais ajudam vestibulantes a se decidirem sobre o curso pretendido. É a mesma coisa, o a é uma preposição que precede o verbo flexionado no infinitivo pessoal, e esse se, ele tem que estar antes do verbo, porque é o terceiro caso, o terceiro fator que justifica o uso de uma próclise. Beleza, galera? Nós vimos os três casos, portanto, que justificam o uso de próclise. Os fatores da próclise são os principais elementos que vão fazer com que você não use a ênclise. São os fatores da próclise. São esses três que nós acabamos de ver. Agora, quando você não tem esses três fatores da próclise, você vai usar a ênclise ou a mesóclise. Só que a mesóclise é um caso bem mais específico que a gente vai ver já já. Os demais casos, tirando os casos de mesóclise e de próclise, você vai usar a ênclise. A ênclise é a habitual zona, é a clichê zona. São vários outros casos que você vai utilizar a ênclise. No início de um período, você tem o início de um período, o início de uma frase, você tem que usar a ênclise, ok? Começo da frase, ó, não se alistou no exército, alistou-se no exército para realizar um sonho. Se eu ganho na loteria, vírgula, mudo-me hoje mesmo. Perceba que a vírgula, ela denota uma pausa. Então, depois dela, você não vai colocar próclise. O pronome oblíquo átero tem que vir depois do verbo. Então, depois de pausas ou no início de um determinado período, você vai usar a ênclise. Verbos no gerúndio ou no imperativo. Vive a vida encarando-me com as suas surpresas. Aqui eu não tenho um verbo no gerúndio precedido de preposição, porque tenho simplesmente um verbo no gerúndio. Então, o pronome oblíquo átero vem depois dele, vem sob a forma de ênclise. Diga-me somente a verdade. Aqui eu tenho um verbo que está no imperativo e, além do mais, é início de período. Então, aqui você tem dois fatores que justifiquem o uso de uma ênclise. Ok? Você tem alguns casos que são facultativos. Professor, facultativo de faculdade? Não. De sentido de escolha. Você pode optar ou não por colocar. Primeiro exemplo. Com os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronomes pessoais do caso reto. Desde que não precedidos de palavra atrativa. Lembre-se, se você tiver uma palavra atrativa, você vai para o caso de próclise. Ok? Eu lhe obedeço. Esse lhe obedeço, eu posso colocar ele na forma anterior. Esse daqui, o pronome pessoal do caso reto, ele pode ser tanto um pronome que vai atrair
Ou não, então é um caso facultativo, ó, eu obedeço-lhe. Pronome pessoal do caso reto não é uma palavra atrativa de fato, é uma palavra que traz uma ideia facultativa. Você pode ou não antecipar esse pronome, seja na forma de próclise, seja na forma de ênclise. Agora, olha aqui, ó, espero que ele nos apoie. Aqui só vai ser possível a próclise. Professor, mas não é o ele que está atraindo aqui? Não, o que. Lembre que eu falei, pense na ação de um imã. O que é uma palavra atrativa, uma conjunção. E o que, professor? O que, ele é um imã. E um imã quer o metal, que no caso é o pronome oblíquo átono, sempre pertinho dele. O mais perto possível. Quando eu tenho uma barreira entre o imã e o metal, por mais que essa barreira esteja impedindo, o metal vai tentar ficar o mais perto possível ainda. Então aqui, se eu pensasse só nesse ele, eu poderia colocar ele apoie-nos ou ele nos apoie. É facultativo, com o pronome pessoal do caso reto. Só que como eu tenho um que aqui, que funciona como um imã, e a gente sabe que tradicionalmente o que é uma palavra atrativa, funciona como um imã que puxa esse pronome oblíquo átono, o nos ele vai querer ficar o mais perto possível. Então aí não admite-se ênclise nesse caso. Aqui tem que ser obrigatoriamente a próclise. Beleza? Outro caso que é facultativo. Com um infinitivo não flexionado, precedido de preposição ou palavra atrativa. Vim para te apoiar. Ou vim para apoiar-te é a mesma coisa. Também está certo. Aqui eu tenho um infinitivo que não está flexionado, ou seja, termina em ar, ir, ok? Tem uma preposição antes, ou para, ou uma palavrinha atrativa. Professor, mas palavrinha atrativa não vai atrair? Sim. Só que aqui a nossa ênfase é maior com um pronome, com um verbo, na verdade, que está no infinitivo não flexionado. Ó. Espero não o encontrar. Espero não encontrá-lo. Dá na mesma, certo? Preferência. Esse primeiro caso, desculpa. Espero não o encontrar. O não é uma palavra atrativa. Só que, neste caso, como um verbo está no infinitivo não flexionado, que é o caso aqui de encontrar, você pode jogar depois também, aí você flexiona, né? Ó, encontrá-lo, ok? Raro, tá? É raro. Mas aqui é só uma regra, tipo, tá corrigindo redação, o professor descontou ponto por causa disso aqui, ó, espero não encontrar, o professor descontou ponto de maneira errada. Ok? Por mais que o não seja uma palavra atrativa, a gente viu que é um fator determinante para você estabelecer uma próclise, aqui pode ter ênclise pelo simples fato de um verbo estar no infinitivo não flexionado. Mas isso é bem rodapé de página. Ok, galera? E a mesóclise, para a gente terminar, a mesóclise é um caso à parte, é o especial da coisa. Você vai usar a mesóclise somente quando o verbo estiver no futuro, seja ele futuro do presente ou futuro do pretérito, desde que não tenha palavra atrativa. Desde que não tenha palavra atrativa. Se tiver palavra atrativa, vai para aquele fator de próclise, ok? Aqui, ó, orgulhar-me-ei dos meus alunos. Você vai pensar, o verbo está conjugado na forma orgulharei, ou seja, eu orgulharei, no futuro do presente. Só que eu me orgulharei, um verbo pronominal. Esse me não seria errado dizer orgulharei-me dos meus alunos, porque o verbo está no futuro do presente. Então esse me ele fica no meio, ele fica separado da desinência, modo temporal. A gente não teve aula de verbo específica assim ainda, mas eu já comentei na primeira aula de verbo lá atrás. Isso aqui é uma desinência modo temporal, ok? E também número pessoal, que vai ser separado dessa terminação, orgulhar-me. Então, o pronome oblíquo átono, ele vai vir no meio dessa terminação, orgulhar, o ar e o ei. Ok? Se pudesse, acompanhar-te-ia nessa viagem. Acompanharia é a conjugação. Esse ia me dá a ideia do modo e do tempo que esse verbo está conjugado. É uma desinência modo temporal. Esse te está se referindo é um pronome oblíquo átono. E ele tem que estar aqui no meio porque está no pretérito, no futuro do pretérito esse verbo. Acompanharia, futuro do pretérito. Então essa é a única observação que você tem que tomar cuidado. Mesóclise, você só vai usar quando você tiver um verbo em questão que está pedindo esse determinado pronome oblíquo átono, quando ele estiver no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Beleza? Só isso. É feio, cheira mofo.
ok? Tem um caso que é facultativo, que é quando você tem um sujeito expresso mais um verbo ou um pronome pessoal mais um verbo. Ó, Maria se enveredou pela floresta. Maria enveredou-se pela floresta. Aqui eu tenho um sujeito que ele é expresso e um verbo. Maria enveredou-se pela floresta, Maria se enveredou pela floresta, é a mesma coisa. Quando eu tenho um sujeito expresso, bem nítido, e um verbo na sequência, tanto faz se eu usar próclise ou ênclise, ok? Sujeito expresso e verbo. E aí, entra naquela célebre discussão se você namoraria alguém que fala amo-te ou te amo. Do ponto de vista gramatical, ambas estão corretas. Eu te amo e eu amo-te, ambas estão corretas. Eu é um pronome pessoal do caso reto. Amo é um verbo, é um caso facultativo, portanto. Pronome pessoal mais verbo, você opta por usar ou a próclise ou a ênclise. No português brasileiro, você prefere usar a próclise. Eu te amo, Maria se enveredou pela floresta. No português de Portugal, você fala eu amo-te. É mais um linguajar distinto, uma variação linguística. Lá no português de Portugal, você usa mais essa segunda expressão aqui. No português brasileiro, você usa mais essa. Mas, do ponto de vista da gramática, ambas estão corretas, porque dizem respeito a este caso facultativo, onde você tem um pronome pessoal, subsequentemente um verbo. Ok? E você pode optar por usar próclise ou ênclise. Certo? No caso de algumas locuções verbais, o verbo principal está no gerúndio ou no infinitivo. Ó. Você usa a ênclise ao auxiliar ou ao principal. O senhor não entende nada. Ó. Quero ver-te hoje. Ou quero te ver hoje. Ambas estão certas. Quando você tem uma locução verbal, ó, quero é um verbo, ver é outro. Uma locução verbal, cujo verbo principal está no gerúndio ou no infinitivo. O verbo principal é ver. Aqui ele está no infinitivo. Aqui, ó, estava dizendo. Aqui está no gerúndio. Ok? Então, uma locução verbal onde o verbo principal está no gerúndio ou no infinitivo, eu vou utilizar a ênclise ao verbo auxiliar ou ao verbo principal. Posso colocar a ênclise em qualquer lugar. A interposição do pronome sem o hífen já é aceita pela norma brasileira também, tá, gente? Ó, quero ver-te hoje. Ou quero te ver hoje. Aqui eu posso ou não colocar o hífen. Eu não colocaria, mas gramaticalmente também está certo. Quero te ver hoje ou quero ver-te hoje. Aqui o hífen é obrigatório. Agora aqui não. Quero te ver hoje. O hífen é facultativo. Estava-lhe dizendo a verdade. Posso tirar esse hífen daqui. Ou estava dizendo-lhe a verdade. Aqui o hífen é obrigatório. Então, quando eu tenho uma locução verbal cujo verbo principal está no gerúndio ou no infinitivo, eu posso colocar a ênclise tanto no verbo principal quanto no verbo auxiliar. Quando eu coloco no verbo auxiliar, o hífen é facultativo. Ok? Com a palavra atrativa... Eita, bigorna. Aqui. Com a palavra atrativa, antes ou depois da locução... Antes ou depois da locução. Vamos ver esses exemplos. Não te quero ver hoje. Não quero ver-te hoje. Não lhe estava dizendo a verdade. Não estava dizendo-lhe a verdade. Todas essas frases estão certas. Ok? Você não pode colocar no meio. O que eu estou querendo dizer? Acho que não ficou muito claro. Quando eu tenho uma palavra atrativa, antes ou depois da locução. E esses exemplos aqui que eu estou falando é quando a gente está falando de locuções verbais, tá, gente? Porque quando eu não tenho uma locução verbal, a palavra atrativa vai funcionar como um imã. Sempre vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo, ok? Agora, quando eu tenho uma locução verbal, a palavra atrativa ou puxa o pronome oblíquo realmente para antes do verbo ou deixa ele lá longe. Então, assim, a palavra atrativa, ela é forte o suficiente para puxar ele para a próclise, para antes do verbo? É. Então, coloca lá antes. Coloca o T aqui. Agora, é o imã mais fraco, já desgastado, ele não consegue puxar. Então, deixa lá longe. Então, quero ver-te hoje. Esse aqui não tem uma relação de imantação. Não tem uma onda eletromagnética que está puxando. Porque essa palavra atrativa aqui, nesse caso, ela vai ser mais fraquinha. Então, ela deixa lá longe. Agora, não existe um imã intermediário. Não pode, não quero te ver hoje. Não pode colocar esse T entre o quero e ver. Quero ver é uma locução verbal.
no T, que é um pronome oblíquo átero, ou seja, o pronome oblíquo átero ele não pode ser colocado no meio da locução verbal. Porque a palavra atrativa, ou ela é forte o suficiente para puxar, ou ela é fraca o suficiente e não puxa. Então, ou fica na forma de próclise, ou fica na prova de ênclise. Não fica no meio da locução verbal. Ok? Eita, bigorna aqui. Não lhe estava dizendo a verdade. Esse imã aqui é forte. Conseguiu puxar para antes. Beleza, conseguiu. Ah, mas ele, na verdade, ele é fraco. Então, ele não conseguiu puxar. Então, você deixa ele distante. Ó, não estava dizendo-lhe a verdade. Ok? Quando você tem o verbo principal no particípio, no caso de uma locução verbal, seu rendimento escolar tem me surpreendido. Não me haviam avisado da prova que teremos amanhã. Quando você tem, gente, um verbo principal que está no particípio, jamais você usa ênclise. Grava isso, por favor. Quando você tem um verbo principal no particípio, no caso de uma locução verbal, jamais você vai usar ênclise. Ênclise ao particípio? Jamais. Never, never, never. Ok? Então, ó, sempre você usa próclise. Seu rendimento escolar tem me surpreendido. Não me haviam avisado. Olha a palavra atrativa puxando para perto. E como avisado é um verbo principal que está no particípio, então esse me não pode estar ali. Lembra que eu falei aqui no slide anterior que com a palavra atrativa antes ou depois da locução, você vai utilizar, você não pode colocar no meio, porque ou o imã é forte o suficiente para puxar para perto, ou o imã é fraco o suficiente e não puxa, e não existe imã intermediário. Quando esse verbo principal ele estiver no particípio, ou seja, uma ação encerrada, terminada, sempre vai ser antes. A palavra atrativa ou não, né, sempre vai conseguir puxar ele para antes. A ação está encerrada, está terminada, o verbo está no particípio, não vai vir depois esse pronome oblíquo átero, tá bom? Ênclise ao particípio, jamais. Ok? E para lembrar um pouco vocês, né, não se esqueçam do empregar o, a, os, as, né, que funcionam como pronomes oblíquos átonos, que vão, do ponto de vista sintático, desempenhar a ideia de um objeto, direto, né, no caso, em verbos terminados em vogal ou de tom oral. Esses pronomes o, a, os, as, eles não se alteram, né, chame-o, deixe-a, mas tranquilo que a gente está falando de um caso de ênclise. Agora, em verbos que se terminam, por exemplo, em R, S, Z, essas consoantes finais vão se alterar para lo, lá, los, las. A gente já viu isso, né? Vai me encontrar, encontrá-lo, filo, ok? Perde essa terminação, né? Terminou em Z, eu perco essa terminação e coloco L. Em verbos terminados em ditongos nasais, em, oin, os pronomes o, a, os, as, eles ganham um N na frente, né? A gente já viu isso várias vezes. Aqui eu só estou dando um remember na cabeça de vocês. Ok? Então, aquele abraço para essa matéria de colocação pronominal. Vamos resumir? Em suma, ou seja, em síntese, o que a gente pode falar? Que a ênclise é a posição natural do pronome. Ele sempre quer ficar na posição de ênclise. A próclise é se uma palavra atrativa puxar o pronome. São os fatores de próclise. A mesóclise, só no futuro, só que a mesóclise está em desuso, certo? Casos que são facultativos, é pronome do caso reto ou infinitivo, e o caso das locuções, que é o caso mais delicado, né? O pronome ele vem depois do verbo auxiliar ou do verbo principal, certo? Quando tiver flexionado e não no particípio, né? Se houver palavra atrativa, o pronome fica perto dela ou o mais longe possível dela, com exceção quando tiver um particípio, que aí vai estar o mais perto possível, vai estar na forma de próclise, jamais ênclise ao particípio. Resuminho de tudo que a gente viu hoje. Ok. Então vamos fazer alguns exercícios. Exercício 1 da Unespinho. Observa-se no texto um desvio quanto às normas gramaticais referentes à colocação pronominal em. Lembro-me que, a início de frase, eu uso ênclise, tá certo? Sempre depois do trabalho, minha mãe ficava passeando pela sala, lá. Certinho. Seu Alfredo tornou-se inesquecível, ou seu Alfredo se tornou inesquecível, é facultativa, porque eu tenho um pronome, eu tenho um sujeito expresso, né? A minha infância, porque tratava-se muito mais de um linguista. Porque é uma palavra atrativa, então porque se tratava. Então tá errado isso daí. O se do verbo tratar-se deveria estar antes, porque puxa. Ok? Então a B está erradinha. Exercício 2.
Leia as frases do texto. Não, não quero ler. Esse exercício você já pode ver que num vestibular assim, você já ganha meio ponto na questão, né? Porque a primeira pergunta, leia as frases do texto. Primeira ordem, leia as frases. Então, você lê, você já ganha meio ponto, professor? Ela tem que ter uma fiel observância ao contrato. E as cláusulas abrangem fornecimento de garantias. Se os segmentos grifados forem substituídos por pronomes pessoais oblíquos, no caso átono, no caso. Segunda norma, teremos. Ela tem que uma fiel observância no contrato é um objeto direto. Então, o, a, os, as. Ela tem que, só que é ter, o verbo termina em R, então perde o R e coloca o L. Ela tem que tê-la. As cláusulas abrangem fornecimento de garantias. Fornecimento de garantias é objeto direto também, só que o verbo termina com M, é uma nasalidade, uma marca de nasalidade. Então, ganha um N. Então, tê-la e abrangem no. Ok? Alternativa C de cão. Eu ia fazer algum trocadilho. Não, de contrato, né? Tá vendo? Você tem que ter uma malícia, gente. Ó, contrato começa com C. Então, qual que vai ser o gabarito da questão? C. Óbvio, né, gente? Exercício 3. Soube que o rei, vosso marido, morreu em naufrágio. Sim. Depois disso, casei de novo. Não mo apresentais? Ele morreu em caçada. Ai, já sei o que ides perguntar. Javalis. Que bosta, né, gente? A frase do segundo quadrinho, não mo apresentais, escrita com o verbo na terceira pessoa do singular, em conformidade com a norma padrão, assume a seguinte forma. Não mo apresentais. Ela fundiu o objeto direto com o objeto indireto, gente. Não mo apresentais, ou seja, não o apresenta para mim. Quem apresenta algo a alguém. Apresenta o marido, o, para mim. Me, para me, entendeu? Então você fundiu me com o, vira mo, ok? Então, não mo apresentais é a mesma coisa que não o apresenta para mim. Então, alternativa C, de conformidade. Aí, ó, fala de conformidade, começa com C. Então, alternativa C, né, gente? Tem que ter essa malícia aí para vocês resolver os exercícios mais rápido. Exercício 5. Quando as provas, alguma coisa imediatamente. Quando lhes entregarem as provas. Quem entregar algo a alguém. O verbo é entregar. As provas é meu objeto direto. Então, o que está faltando? O objeto indireto. Objeto indireto, no caso do uso por um pronome, é o pronome lhes. Então, quando lhes entregarem as provas, corrigir é o verbo. Corrijam nas. Corrige as provas, objeto direto. Como corrijam termina com uma marca de nasalidade, eu coloco o N. Então, alternativa E. Exercício 6. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. Alternativa A. Você não devia calar-se. Professor, esse não é uma palavra atrativa. Então, o C não deveria estar aqui perto? Sim, só que devia calar-se é uma locução verbal. Então, ou tá pertinho do não, ou tá o mais longe possível. Então, tá certo. Tá o mais longe possível, porque esse imã aqui é fraco. Não lhe darei qualquer informação. Não lhe darei qualquer informação. O lhe tá sendo puxado pelo não, então tá certinho. O filho não o entendeu. Mesma coisa, o não tá puxando. Vou pular a D. Por que será, professor? Não sei. Aí, ninguém quer aconselhá-lo. ênclise, naturalmente. Ok? Ninguém, por mais que seja uma palavra atrativa, está distante. Ok? Quer aconselhar uma locução verbal. Então, ou fica o mais perto possível, ou o mais distante possível. Agora, D. Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discretamente. Aqui o O tá certinho, porque tem uma pausa para você colocar ênclise. Agora aqui não. Esse C é uma conjunção condicional. Então, esse lhe tem que estar pertinho. Ok? Agora eu vou fazer com vocês, tem mais alguns exercícios que vocês podem resolver depois. Lá no Drive tá todos esses exercícios. Vou fazer uma análise de redação novamente, igual eu fiz na aula de pontuação, que colocação pronominal é outra coisa que a galera erra muito, que descontam-se pontos. Ok? Olha aqui algumas redações. Houve um aumento, são trechos de redações que a gente extrai e coloca aí para a gente analisar hoje com mais criteriosidade o caso da colocação pronominal. Houve um aumento nos casos em que a vítima, se sentindo oprimida pelo agressor, utiliza-se da violência extrema. Perceba que eu tenho uma pausa marcada pela vírgula. Depois de pausa eu uso ênclise, então não se sentindo, sentindo-se.
ok? Aqui eu tenho uma pausa, então utiliza, está certo. Ela entrou em discordância, essa pessoa, porque aqui pausou e colocou certo, ênclise. Agora que pausou também colocou próclise, não faz sentido, ok? O respeito se tornou algo optável e a prática da empatia é pouco reconhecida e omitida. Aqui eu tenho uma colocação adequada. Por quê? Porque o sujeito está expresso, o respeito. Então eu posso colocar o respeito tornou-se algo optável ou o respeito se tornou algo optável. Sujeito expresso, mais um verbo, eu tenho que optar. É um caso facultativo, ou próclise ou ênclise. Ok? Essa discriminação, esse bullying, tem um caráter progressivo, ou seja, o jovem agredido, que por ter sofrido deveria parar com o bullying, se torna o agressor de alguém menos favorecido do que ele. Perceba que o travessão marca uma pausa. Então, depois de pausa, eu uso ênclise. Então, torna-se o agressor de alguém menos favorecido do que ele, seja financeira, étnica ou religiosamente. Por sua vez, essa vítima também virará um agressor. Virará é um verbo informal, gente. Aqui a gente não estou falando muito de próclise, mas eu estou falando que virará, ai, vire, virou. É muito informal isso. Você quer colocar uma forma mais formal? Coloca outro verbo para ficar mais chique. A vítima também transformou-se em um agressor. Só que aí seria, olha aqui, precedido de advérbio. A vítima também virará um agressor. Eu falei que é informal, coloca transformar-se. Então, precedido do advérbio, você usa próclise, certo? A vítima também se transformará em um agressor. Que se transforma em algo, ok? O também puxa o C para frente, ok? E aqui é um caso de questão de próclise, porque também nós temos essa preposição aqui. Outro exemplo de trecho de redação. Ela aborda o caso de uma adolescente que sofria bullying na escola e cometeu suicídio após procurar por ajuda e não recebê-la. O não é uma nítida palavra atrativa, que nós não estamos falando de locução verbal, porque nós temos um verbo sozinho. Então, aqui não é lá. Não, a recebeu. Ou não. Aqui está falando de colocação adequada. Infinitivo não flexionado. Ah, é verdade, gente. Ó, desculpa. Aqui nós temos uma colocação adequada porque o infinitivo ele não está flexionado. Ok? Então, é um caso facultativo. Assim, nota-se que a dificuldade em exterminar o bullying é fruto das heranças discriminatórias, se tornando está errado. Nota-se que está certo. Agora, se tornando, tem um pausa, então tem que colocar uma ênfase, tornando-se. Um problema que não se restringe às escolas. Aqui eu tenho uma colocação adequada. O C. Gente, eu fiquei martelando essa questão aqui, ó. E cometeu suicídio após procurar por ajuda e não recebê-la. Fala que o infinitivo não flexionado, mas está flexionado. Não a recebeu. O certo seria não a recebeu, gente. Tá? Então, esse a, eu colocaria ele antes, porque ele está flexionado sim, recebeu. Seria infinitivo não flexionado se ele tivesse um ir, terminação. Tá? Então, eu falaria que aqui deveria ter vindo antes. Ok? Então, adendo. Esse possui o objetivo de reintroduzir o preso na sociedade, mas não o está cumprindo. Aqui é uma colocação perfeita. Em locuções com uma palavra atrativa, por exemplo, não aqui, eu tenho uma locução estar cumprindo, o pronome ele só não pode vir aqui no meio do estar e do cumprindo. Então aqui o im é bom, puxa o mais perto possível ou deixaria o mais distante possível, mas não está cumprindo-o. Também estaria certo. Ok? É nesse contexto que necessita-se das escolas. O que é uma palavra atrativa? O que, professor? Não, o que é uma palavra atrativa, então é um fator de próclise. Se necessita das escolas formar novos valores através de palestras, projetos e aulas, nos quais os direitos humanos tornem-se, aqui é uma colocação adequada, porque o sujeito está expresso. Então pode ser direitos humanos se tornem um tema ou tornem-se um tema. Okay? Sujeito expresso e um verbo. É nesse contexto que necessita-se das escolas formar novos valores. É o mesmo exemplo. Aqui eu posso fazer uma transformação assim, ó. Necessita-se das escolas, mas as escolas formam novos valores. Você percebe que é um caso de sujeito acusativo, né? Então, a primeira interpretação que eu posso ter, ó, necessita-se de as escolas formarem novos valores,
ou necessita-se das escolas para formar ou formarem novos valores. Então, esse das escolas ele pode funcionar tanto como objeto direto ou como sujeito, ok? E olha que período confuso, né? Torne-se um tema a ser discutido e notada a sua importância. É um tema a ser discutido, mas a importância do tema seja notada. Então, uma construção para ficar mais clara essa organização textual, torne-se um tema a ser discutido, cuja importância seja notada. Porque esse notada está se referindo à importância do tema. Então, esse cujo faz essa fusão dessas ideias. Ou, se não, torne-se um tema a ser discutido e tenham a sua importância notada. Então, fica uma coisa mais clara, aqui fica um pouco ambíguo essa ideia. Beleza? Sugestãozinha de tarefa com o caro Jânio Quadros, professor de gramática, que errou nessa célebre frase, porque é uma palavra atrativa, que atrai o pronome o. Então, filo porque o quis. Beleza? Qualquer coisa, me chama. Se for pro bar, me chama. Mentira, a gente tem que ficar em casa. Aquele abraço, até a próxima aula, aulinha de ortografia. Aquele abraço, rapaz!